Bom dia a todos, eu sou o professor Márcio e hoje nós vamos conversar sobre conjuntos, né? E na verdade hoje a gente vai falar sobre subconjuntos. No primeiro momento, né, imagina uma situação que cada elemento do conjunto são conjuntos, né? Então, no exemplo que nós temos aqui, ó, na figura 1 eu tenho aqui um cacho de banana, tá? Então, um cacho de banana pode ser considerado um conjunto. Só que esse cacho de banana faz parte de um outro conjunto, um conjunto de vários cachos de banana. Então, no caso, na matemática, cada elemento, se separado, né, e colocado entre chaves, ele pode ser considerado um conjunto, tá? O conjunto das partes de um conjunto, né, a gente costuma falar assim, né? A gente indica esse conjunto das partes por P, esse P mais estilizado, né, esse P romano, P de A. E esse P de A seria o conjunto de todos os subconjuntos de A. Tudo bem? E lembrando que dentro de todos esses subconjuntos existe o conjunto vazio e o próprio conjunto A, tá? E além disso, todos os elementos. Olhando aqui mais à frente, né, a gente tem aqui, ó, a gente observa, né, ó, eu tenho um conjunto aqui, ó. Vamos dar uma olhada com calma. Assim, o subconjunto A está determinado quando escolhemos para cada elemento de A uma possibilidade, se ele vai pertencer ou não ao elemento, tá bom? Então a gente vai olhando aqui, né, ó. A gente vai ver que esse conjunto aqui, ó, x, y e z, ele vai ter um conjunto com três elementos. Ele terá três conjuntos com dois elementos. Ele terá três conjuntos com um elemento e ele terá um subconjunto vazio, tá? Então, quando a gente olha isso aqui, a gente já vai ver, a gente já consegue premeditar a quantidade de subconjuntos que a gente tem. Deixa eu mostrar um pouquinho mais à frente aqui. Dá uma olhada. Ó, então, quando a gente observa, olha como é que fica esse conjunto. Eu tinha um conjunto inicial x, y, z, tá aqui. E tem um conjunto vazio. Eu tenho aqui, ó, o conjunto do x sozinho, do y sozinho, do z sozinho. Agora eu vou fazer conjunto com 2, né? Combinando 2 a 2, ó. Então, xy, xz. E, finalmente, yz. Quando eu dou uma olhada, quando eu vou contar isso aqui, né? Eu percebo que ele tem 8 elementos. Esse conjunto das partes possui 8 elementos. E como é que seria isso, né? Eu vou dar uma olhada nos elementos, né? Ele tem três elementos. E aí, ó, eu faço uma potência, né? 2 elevado à quantidade de elementos vai me dar a quantidade de subconjuntos, tá bom? Olhando aqui mais à frente, ó, aquilo que eu havia falado antes é isso, né? Ele diz assim, ó, 2 elevado a n elementos. Quem é o n? É a quantidade de elementos que o conjunto possui, tá bom? Olhando aqui mais à frente, ó, vamos ver aqui alguns exemplos. A gente tem aqui 5 exemplos. Esse conjunto aqui, ele tem 5 elementos. Se ele possui 5 elementos, então, ó, 2 elevado a 5 é igual a 32. Para quem não lembra, né, 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 8, 16, 32. Tá bom? No conjunto B aqui, no segundo exemplo, ele está dizendo assim, ó, ele possui apenas, ó, um elemento. Então, 2 elevado a 1 é 2. O conjunto C ele é ainda mais interessante.
ele é vazio, ó. Então, como o conjunto vazio ele também é caracterizado por um elemento, então, ó, 2 elevado a zero, como a gente sabe, né, todo número elevado a zero é igual a ele mesmo, tá? No conjunto D, no exemplo D, olha que legal aqui, né? Ele está dizendo que esse conjunto D, ele possui 16 elementos. Então aqui, ó, para a gente poder deduzir, né, a gente já sabe a resposta. A gente sabe que para ser igual a 16, o 2 precisa ser elevado a 4. Ou seja, o conjunto D ele tem 4 elementos. Compensação, o conjunto E ele possui 64 elementos. Então a gente pode deduzir que 2 elevado a 6 é igual a 64. Ou seja, eu sei então que esse conjunto E ele possui 6 elementos. E aqui eu dou uma olhada no conjunto F e verifico que ele tem 10 elementos. É claro, né? Tudo isso que eu estou falando a princípio não é tão fácil de entender. Mas com certeza, conforme a gente for respondendo o exercício, conforme vocês forem lendo, né? Você vai ver que o que parece complicado, na verdade, vai ficar até bem simples, né? Bem elementar, tá bom? Então não se assuste nesse começo, né? Quando a gente fala de igualdade de conjuntos, a igualdade de conjuntos, né, é quando o conjunto A está contido em B e também o conjunto B está contido em A. Em outras palavras, todos os elementos de A pertencem a B e todos os elementos de B pertencem a A, tá bom? Então, quando um lado for idêntico ao outro, idêntico mesmo, sem negar nenhuma característica, significa que os conjuntos são iguais. Tudo bem? A gente tem aqui algumas observações, eu vou pedir para vocês darem uma lidinha com bastante calma. A nossa próxima aula é com exercícios, então vai ser mais prático, né? Você vai entender isso na prática. Então, amigos, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal.